Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Jornada do Conhecimento. Eu sou o Marcelo Fonseca, host desse podcast, e hoje o episódio é sobre carreira e a influência do líder nesse processo da trajetória das pessoas. E para falar desse assunto, trouxe uma especialista nesse tema que tem uma bagagem ótima, e nós vamos ter uma conversa super legal sobre todo esse universo, a Giovana. Bem-vinda, Giovana. Muito Obrigado pela obrigada. sua presença, Eu que viu? agradeço. Giovana, conta um pouquinho para nossa audiência quem é você, o que você faz. Bom, eu sou Giovanna Calenzani, eu sou psicóloga de formação, eu tenho mais de 20 anos. Às vezes eu falo assim, gente, 20 anos, né? Piscou, tenho 20 anos. Eu comecei como consultora, estava até contando para o Marcelo antes da gente começar que eu inverti a ordem. Eu comecei como consultora, fiquei 11 anos numa consultoria que atendia grandes empresas como Votorantim, Usiminas. E aí depois eu percebi que eu estava uma consultora muito teórica, sabe? Eu sabia de muitos assuntos, mas eu nunca tinha executado nenhum projeto na prática. Quando eu falei assim, eu preciso agora é, tentar uma carreira executiva no mundo corporativo. Eu fiquei 5 anos no mundo corporativo. Eu era responsável por treinamento, por recrutamento e seleção, por comunicação e cultura, por carreira e remuneração e pelo time das VPs. Aí eu fiquei 5 anos, depois eu saí. Hoje eu ainda sou consultora, então eu sou head de aprendizagem numa consultoria de educação corporativa e também sou mentora em carreira. Isso é um pouco de mim. Que legal! Eu vejo pelo que você contou, Giovana, da sua trajetória, que a sua participação, mesmo que dentro de um RH, dentro de uma área que cuida de pessoas, ela é bem coringa, de recrutamento e seleção, Sim, sim, treinamento, sim, business partner, que são os BPs. sim. E isso deve ter demandado para você uma busca por aprendizado e por se aprofundar nesses temas para você poder conduzir e fazer a gestão desses times, alcançar os resultados muito grande e desafiador, eu imagino. Sim, sim, sim. Eu sempre fui uma pessoa muito estudiosa, assim, na minha casa, o meu pai, ele veio de uma família muito, uma origem muito humilde, e aí na cabeça dele é que para a gente ser alguém na vida, a gente tinha que estudar muito. E foi como ele conseguiu se desenvolver, fazer a carreira dele, criar os 3 filhos dele. Então, ele e minha mãe sempre foram pessoas muito estudiosas. Então, eu cresci com essa referência. Então, lá em casa a gente era uma coisa assim, quando vocês crescerem, vocês vão estudar na faculdade e tal. Tinha até uma certa pressão, assim, tipo, se eu não passar nessa faculdade. Tanto que eu não passei na tal faculdade, eu passei em outra. Então, eu fiz PUC. E desde sempre, assim, estudo muito, sempre fui. As minhas amigas, elas me zoavam, porque eu fazia psicologia, que era integral, 5 anos integral, e a gente não conseguia fazer estágio como outras faculdades têm o período, né? E eu lembro que todas as férias eu estava fazendo estágio, eu estava fazendo um curso, então eu era reconhecida por ser cursenta. Lá vai a cursenta. Ai, Giovana, mais onde você vai com tanto curso assim? E aí eu desde muito nova, assim, eu tive a felicidade também de um amigo mais velho do meu irmão ter começado a consultoria lá atrás também. Então eu comecei a fazer programação neurolinguística, eu era muito nova ainda. Depois eu fiz coaching. Então aí eu fui me apaixonando muito por esse mundo do desenvolvimento humano organizacional. E eu acho que essas áreas que eu fui responsável, ela tem, né, uma linha mestra muito comum, que é a gente olhar para o ser humano, né? Então, aí é uma coisa que eu amo estudar e continuo amando, e para mim faz muito sentido, tá tudo muito conectado, sabe? Legal. E aí, pegando esse gancho da sua trajetória, do quanto o aprendizado, buscar conhecimento, refletiu e te ajudou nesse processo onde você tinha que conhecer várias frentes, de várias áreas e cuidar de todos esses times, qual que é a relevância, já falando um pouquinho de carreira, da busca por aprendizado? E essa pergunta, Giovanni, eu faço pela questão da percepção de muitas pessoas estarem com o seguinte viés. Hoje está muito na moda, muitas empresas têm universidade corporativa ou têm o fomento de cursos, e as pessoas acreditam, algumas delas, eu falo por pessoas que eu já convivi e até que convivo, acreditam que o que elas precisam aprender, a empresa precisa oferecer. Aham, A aham. empresa, na perspectiva de alguns, tem muito papel de pai, mãe ou de Uhum, mentor, ó. uhum, A sua carreira vai para aquilo, ó. Acho que você pode ir por essa área, troca aqui, vai para lá, faça esse curso, faça esse idioma. aham, Qual que é o que é o caminho saudável, por mais que aham. talvez não exista um A caminho receita, né? único, uma Uhum, receita, mas qual que é o caminho saudável em relação a como cuidar da carreira e a uhum. influência do aprendizado nisso?
Você falou muitas coisas, então minha cabeça faz tum, 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 tum. Abri muitas Eu janelinhas. sou uma pessoa da originalidade, então na hora que você fala, minha cabeça é tu, 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 tu. Eu acho que tem uma palavra que eu ouvi faz pouco tempo, que eu gosto muito, que se chama finitude. Então imagina você, Marcelo, que ainda é bem jovem, mas imagina você, sei lá, com uns 80 anos. Qual história que você quer contar? Para os seus filhos, para os seus netos, para as pessoas que ficaram, né? Então, eu quando eu falo sobre carreira com as pessoas, eu falo sobre esse ponto de vista, né? A carreira é algo que é muito individual, né? A empregabilidade, a sua carreira, ou o que que você vai fazer, é você que decide. Então, quando você chegar lá na sua quarta idade, porque eu acho que nem vai ser mais terceira, a gente vai viver tanto. Minha avó, por exemplo, se foi com 103. Então, eu tô Nossa. maravilhosa com 43, que ainda vou viver muito ainda. Então, eu fico imaginando que até na idade, aos 43, eu já sinto que eu sou uma referência, boa ou ruim. E aí eu acho que você pensar sobre essa perspectiva do que eu quero ser para o mundo, né? Quando a gente fala assim, propósito, missão, que é um tema que tá meio batido, parece clichê muitas vezes, mas quando você para pensar qual é o meu senso de utilidade prática para o mundo? E é para o mundo adulto, que é um mundo que tem profissionais trabalhando. Então, quando eu estou, por exemplo, exercendo a minha função numa grande empresa, quando eu entro numa reunião, por exemplo, as pessoas param para me ouvir. A minha opinião tem relevância numa reunião? Ou você sente que quando você fala, por exemplo, ninguém nem para ouvir o que você está falando? Ou simplesmente. Então, eu acho que esse tipo de percepção de qual é a sua relevância dentro da empresa em que você trabalha, ou né, no novo empreendimento que você deseja fazer, tem tudo a ver com isso. Então, se você parte do princípio que em algum momento você quer ser reconhecido e você quer contar uma boa história profissional, você começa a pensar o seguinte: pera, o que que eu preciso fazer de forma ativa e não passiva para eu começar a me aproximar dos resultados que eu desejo? Isso não tem nada a ver com a empresa. Então, você pode trabalhar numa grande organização que é super estruturada, que tem universidade corporativa, que cá entre nós, muitas vezes, é um repositório de cursos, porque uma coisa é a universidade corporativa, outra coisa é uma plataforma cheia de cursos. São coisas muito diferentes, né? E você pode trabalhar numa empresa que não tem tanta estrutura assim. Então, se tem muita estrutura, quer dizer que todo mundo que está dentro dessa empresa enxerga o benefício disso? Não. E tem a ver que uma pessoa que trabalha numa empresa que é menor, que não tem toda essa estrutura, que não fomenta tanto a aprendizagem, quer dizer que ela não pode evoluir? Não, também. Então, qual é a diferença? A diferença é a pessoa que entendeu que a carreira é dela e que ela precisa, de forma adulta e madura, ter uma relação de autorresponsabilidade em relação a isso. Hoje eu estava vindo para cá e aí eu ouvi uma fala de um psicólogo que mexeu comigo, que ele fala assim: o adulto maduro, que é resolutivo, que toma boas decisões, ele certamente já fez algum processo terapêutico na vida, ou algum processo de Que autoconhecimento. interessante. Por quê? Porque, de novo, a pessoa que veio ao mundo para realmente se destacar, para pensar na solução, para pensar qual é o próximo passo, para pensar isso aqui não está bacana, mas vamos nos reunir para repensar esse processo, a pessoa ela tem um foco de futuro. Se ela tem esse foco de futuro e ela não sabe ainda muito bem como elaborar tantas coisas assim que ela está vivendo, ela pede ajuda para um mentor, para um líder, para um terapeuta, para um parceiro, para alguém. Mas não é a pessoa que fica passiva esperando algo que venha da empresa. Então, quando você pergunta assim, como é que acontece isso? Para mim, o líder, o mentor, eles não estão num papel de que eu tenho mais informação, eu sei mais e eu te ensino. Eu tenho feito muitos treinamentos e falado muito com as áreas de recursos humanos, trocando ideias, né? Porque nós somos colegas, né? Sim. E falando assim, porque a gente fala assim, gente, por que que muitas vezes a gente tem um processo, e aqui falando num parênteses bem mundo corporativo, né? Por que que a gente tem processos de avaliação, avaliações de desempenho e PDI, né, que é o Plano de Desenvolvimento Individual, estruturados, e as pessoas escrevem planos horríveis? O que que é plano horrível? Ah, fazer um curso.
Legal. Mas lembra que você está dentro de uma organização. Quando você está dentro de uma organização, fazer um curso é algo que atende a uma necessidade que é sua. Como é que você transforma esse conhecimento desse curso em algo para o negócio? Esse é o PDI. Por que que a gente não faz isso? Porque eu acho, aí é a minha visão pessoal, que tem muita gente ainda, e isso é bem complexo, e de novo, muitas caixinhas abrem aqui, mas é no sentido de, se eu vou para um PDI com o meu líder esperando que ele vai falar sobre a minha performance, já está errado. Sou eu que tenho que chegar no PDI e falar, o negócio é o seguinte, o líder, o Marcelo, eu já sei quais são as habilidades, as competências que eu deveria ter, porque tem na descrição de cargo, tem quais são as competências na avaliação de desempenho. Se não tem, eu posso ter chamado o meu líder para saber, posso ter marcado uma conversa com a BP, com a RH para perguntar. Então, se eu sou um colaborador interessado na minha aprendizagem, no desenvolvimento da minha carreira, eu já sei fazer isso, eu já sei o que que é. E aí eu vou falar o seguinte, bom, se eu tinha, por exemplo, que está entregando um projeto que tem uma competência que eu ainda não tenho, o que que eu fiz para desenvolver? E aí no PDI, na avaliação de desempenho e no PDI, eu vou falar para o líder e falar o seguinte, ó, eu refleti, né, e eu quero sua opinião, mas eu refleti e eu acho que eu entreguei 60%. Porque eu fiz isso, eu fiz isso, fiz isso, mas tem uma parte aqui que eu ainda não consigo fazer. E aí eu preciso da sua ajuda. E aí o líder nesse momento do PDI, ele sim é um mentor, mas um mentor no sentido de, vou te fazer algumas perguntas para ampliar essa forma que você está vendo, porque olha que interessante que é. Essa garrafa aqui, não sei como vai ficar no vídeo, tá, gente? Então eu vou explicar. Essa garrafa para mim aqui ela é toda branca. Pro Marcelo não, tá escrito Giovanna Calenzani aqui. Só que é a mesma garrafa. O que que isso significa? Significa que eu, colaborador, posso estar vendo só a garrafa branca. E o líder está vendo uma garrafa que tem um nome. O líder pode fazer assim, ó. Pera, deixa eu fazer assim, ó. Quando eu fizer assim, você vai ver o que está escrito. O líder, ele te traz uma outra perspectiva, ele te amplia a perspectiva que o colaborador, ele às vezes só enxerga uma parte. Então, é nessa relação de troca e de eu ser ativo com o que eu quero aprender, que eu acho que deveria tocar a banda, sabe? Assim, então, assim, eu vou preparado para o feedback que eu vou responder. Eu não vou passivo, eu vou ativo. Por quê? De quem é o interesse? Meu, porque o que vai acontecer? Se o líder percebe que você é passivo e que você não está indo, ele vai te trocar em algum momento. Ele vai te trocar. Né? Não, é essa relação, uma relação madura de trabalho. Ó, te contratei para fazer isso. Você fez? Não. Te dei 1, 2, 3 feedbacks. Você melhorou? Não. Então, ficamos por aqui. E ter a maturidade para enxergar que o negócio, o jogo funciona dessa maneira é Sim. importante. Do mesmo jeito que é importante enxergar como que funciona o jogo de uma forma positiva de dizer, no sentido de ter regras e algumas coisas funcionarem, outras não, para a carreira, como você trouxe. Uhum. E, Giovanna, eu queria saber de você que atua em várias empresas, qual que é a percepção que você tem sobre os colaboradores de uma maneira geral? Qual que é o nível de maturidade que você vê nesse nível sobre enxergar o quanto eu, Marcelo, sou dono da minha carreira e a empresa é um local importante que eu quero estar, que eu acredito que vai me desenvolver, mas que tudo tem um fim. Você falou sobre Uhum. finitude, sobre a história que a gente quer contar. E ficar muito tempo em uma empresa ou eventualmente ter que trocar faz parte de construir e pensar nessa história que a gente quer contar no final. Uhum. Uhum. Quanto você percebe que as pessoas enxergam como protagonistas da sua carreira, Uhum. se preocupando em buscar conhecer novas habilidades, mudar, ampliar, melhorar novos Uhum. comportamentos, ou versus sempre de forma passiva, espera um feedback Uhum. numa avaliação de desempenho, ou espera o chefe porque não atendeu plenamente lá, puxar a orelha, ajustar a rota, ou muda de área, ou faz alguma coisa diferente só Uhum. quando o gestor Sim. faz uma intervenção. O quanto que você acha que tá essa Uhum. proporção, de uma maneira geral Sim. mesmo? Eu acho que tem uma coisa interessante que é assim, eu me considero uma educadora, independente de qual é o tema, assim. Então eu penso sempre sobre o viés do comportamento humano. O que faz a gente fazer algo de um jeito e não do outro. Então,
é uma pergunta complexa. A gente estava, antes de começar, a gente bateu um papo aqui, você estava me falando que você tá lendo Rancharan. Para quem não sabe, Rancharan, ele é tido como um dos maiores gurus sobre gestão e liderança, e ele fala a mesma coisa há muitos anos. Então, hoje a gente vê repaginado algo que o Rancharan falou em 89, né? Maravilhoso. E ele fala sobre o pipeline da liderança. O que é pipeline? É uma imagem de uma tubulação em que eu começo sendo líder de mim mesmo. Então, quando a pessoa fala, eu não sou líder, não, tu é. Só que é da sua própria carreira. E tem uma frase que eu falo, você só transborda aquilo que você tem. Você só vai ser promovido no momento que alguém perceber que você lidera tanto o que você faz, que você está pronto para o próximo nível. As pessoas invertem isso. As pessoas querem ser primeiro promovidas, para depois se comportarem como líder, para depois terem o benefício, não é o contrário. Você se destaca porque você faz tão bem aquilo, você lidera tanto o seu processo, porque o processo, o que ele é? Ele é uma parte de uma cadeia produtiva, né? Então, a cadeia produtiva não é só nas empresas fabris, é em qualquer empresa. Se você está numa empresa de serviço, alguém comprou o seu produto e aquilo tem uma esteira, né? Alguém vai faturar, alguém vai emitir nota, o produto vai ter que sair do centro de distribuição, aquilo é uma cadeia. Então você sabe o seguinte: se eu estou fazendo muito bem aquela parte que é minha, e eu já começo a ampliar minha visão para os lados, do tipo assim, nossa, o meu eu faço já com o pé nas costas, já tá é mais do mesmo. Eu começo a olhar o seguinte, pum, como que eu posso impactar positivamente o cara que vem antes de mim? A diretoria que está atrás de mim, e a diretoria que está na frente, e o cara que está do lado, e o meu cliente interno. Quando você tem essa postura, que você lidera o seu processo, você transpõe essa barreira da função, alguém vai olhar para você e falar, cara, ele tem postura de líder. Não é o contrário. E aí você está falando da maturidade. Como é que eu enxergo a maturidade? Eu acho que a gente, de forma geral, é imaturo. Assim, de uma forma geral, a população. E por que que eu acho isso? Porque a gente não tem educação emocional. A gente passa anos e anos e anos estudando, né? Mais um curso, mais um curso, mais um curso, mais um curso. Mas por que que a gente sempre volta e fala: ai, gente, a liderança não está preparada? A liderança da minha empresa não é madura, Giovana. Mas quantas vezes eu já ouvi isso? Eu sou consultora desde 2007, mais ou menos, né? Porque eu entrei e logo eu fui promovida para consultora. E a quantidade de vezes que eu ouvi de RH para não falar sobre determinado assunto, mas isso muito, assim, muito, de diretor, de gerente, de todo mundo. Não, isso aqui não vai dar certo aqui, porque o meu líder não é maduro. Sim, mas maturidade a gente treina, a gente vai atrás da maturidade. E aí, por que que a gente fala de o meu líder não sabe ouvir, o meu líder não sabe dar feedback, o meu líder não sabe fazer uma boa avaliação de desempenho? Por quê? Porque a gente não fala sobre a pessoa humana. Então, se eu não tenho clareza de quem eu sou como líder, se eu não tenho clareza de como eu me comporto, de como eu reajo, de como eu impacto a empresa como um todo, como é que eu vou treinar uma pessoa que está hierarquicamente respondendo a mim? Então, como é que o colaborador vai ser maduro se quando ele olha para cima, ele vê uma pessoa também matura como ele? O líder não é mais maduro. O líder colocaram ele aqui. Por quê? Porque como que a gente geralmente sobe um líder hoje, até hoje em dia? Ele tecnicamente entrega Tecnicamente, muito ele bem. entrega muito bem. Então quer dizer que ele é um bom líder de pessoas? Geralmente não é, porque geralmente a gente espera o cara chegar aqui em cima para falar: vamos ver agora o que a gente precisa fazer? Vamos colocar ele numa consultoria, numa mentoria, em alguma coisa? Só que o cara já está há 35 anos fazendo daquele jeito, ele só sabe fazer daquele jeito. Ele só enxerga o squeeze desse jeito. Ele não consegue enxergar o squeeze desse jeito. Mas a gente achou que ele poderia enxergar. Então, se a gente não trabalha a maturidade de quem comanda o negócio de uma forma mais ampla, de perceber que cada pessoa vai agir de um jeito, que o Marcelo é de um jeito, que a Giovana é de outro, que o Alisson está aqui filmando a gente é de outro. Se a gente não faz isso, a gente não consegue. Eu falo assim para os meus colegas do RH, eu falo, gente, eu estive umas semanas atrás e eu falei assim, vamos pensar na quantidade de coisas que a gente, enquanto RH, demanda do líder. É bastante. Muita, muita coisa. A gente sai de avaliação de desempenho, tem pesquisa de clima e blá, e blé, e bli, e vai, porque a gente tem que fazer isso. Mas será que tudo que a gente está cobrando do líder a gente faz muito bem?
A gente é referência na cultura, a gente é super maduro, a gente consegue ter conversas, aquelas indigetas, a gente faz tudo isso muito bem, a gente é super referência naquilo que a gente tá cobrando. Aí a galera, tipo, acho que não. Então, eu vejo essa relação do líder. Então, assim, pensa que quem cuida do tema de pessoas precisa, de alguma forma, elevar um pouco essa régua da maturidade. Mas se eu, RH, não sou maduro, se as pessoas não me reconhecem como maduro, o líder vai falar, gente, mas o Marcelo tá aqui me treinando? Acho que ele é só bolacha toda, não. Eu vejo ele assim, meio, às vezes fala umas coisas esquisitas, não sei. Aí o líder tem essa referência. Aí o colaborador vai olhar não só para o Marcelo, vai olhar para o Marcelo e para o RH, porque o líder está olhando para o RH ou para o chefe dele. Aí o colaborador está olhando para o Marcelo, que é o líder, para o RH e para o chefe do Marcelo. Fala, essa galera aí tá pedindo para eu ser madura? Ah, não sei se eu preciso ser tão madura assim. Então, por isso que cultura é um papo, assim, maravilhoso também. Eu papo para outro podcast, porque tem uma coisa que eu falo para as pessoas que é assim, ô filho, não toma Coca-Cola não, tá? E você tá lá tomando Coca-Cola. Mas você não pode, tá? Faz mal pra criança, não pode. Ah, mas faz mal pra criança, faz bem pra adulto? E aí, dentro das empresas é a mesma coisa, assim, eu provavelmente vou ter a capacidade de ser mais maduro se eu tenho referências de maturidade. Eu acho que quando acontece diferente disso, quando, por exemplo, eu tenho um chipzinho meio meu, assim, eu já entendi que carreira é minha. Aí eu vou ser madura. Porque eu vou entender o seguinte, independentemente se meu chefe é bom ou não, se o RH tá fazendo o que deveria fazer, se o presidente... Ele entende que isso faz parte desse jogo, faz parte do negócio. Então, independentemente se eu tenho boas referências internamente, eu vou fazer porque eu quero crescer profissionalmente. E aí, essa pessoa, que pode ainda nem ser tão madura assim, mas ela vai buscar essa maturidade. Ela vai buscar ser uma pessoa mais resolutiva, ela vai buscar ser uma pessoa que tem foco na solução, ela vai buscar ser uma pessoa que se conecta com as outras diretorias, ela vai ter na cabeça dela um modelo mental de eu não vou participar das fofocas, eu quero estar nas mesas que resolvem projetos, que trazem projetos inovadores para a empresa. Eu não quero fazer parte das fofocas. Eu não quero ficar aqui de papinho furado, falando que a diretoria tal não faz, não fez. Eu quero falar o seguinte: a diretoria tal não fez, maravilhoso. Vamos lá junto entender. Vamos entender qual é o gargalo, porque às vezes essa diretoria não está fazendo, porque tem uma outra que não está fazendo, e uma outra. Então, eu acho que isso é maturidade, essa percepção mais sistêmica do que está acontecendo. E aí, como é que a gente eleva isso? Aí tem projeto maravilhoso de recursos humanos, com um monte de gente, E a gente sabe? está falando, Giovana, de cultura, nós estamos falando de carreira que estão conectadas, a gente está falando de ser exemplo e entender os seus papéis e responsabilidades e liderar pelo exemplo. Uhum. E ao mesmo tempo a gente está falando de aprendizado. Eu acredito que é difícil falar disso de forma isolada, de cada um Sim, desses temas de sim, forma sim, isolada, porque em toda a sua fala nessa última parte teve conexão com cada um desses pontos. sim, sim. Enquanto você estava falando, eu estava processando, entendendo e pensando em situações que eu já passei. O quanto, em alguns momentos, já teve empresa que eu trabalhei que foi difícil fazer um determinado treinamento porque tinha rusga entre os meus diretores, Sim, sim, sim. entre os meus gestores. E aí eu tinha dificuldade para entrar nas áreas ou tinha baixa adesão de participação. Uhum. Ou então de colegas que faziam conteúdos similares e as pessoas começavam a procurar um ou outro para escolher qual ia ser o instrutor da turma, qual que é a Aham, mensagem disso. aham. Tem alguma coisa na relação fora de dentro da sala de aula, do ambiente virtual, que está afastando as pessoas, pelo que você comentou, do que falam fora, do Sim, exemplo que ela traz. E isso, antes da gente chegar e crescer de estar no mundo corporativo, já acontece na nossa vida pessoal. total. Cada um tem a sua trajetória, não é julgamento de valor. Mas a minha mãe sempre me cobrou, que eu fui criado só com a minha mãe, com a Uhum. questão de várias coisas, mas um específico, jogo e bebida. Eu nunca tive nada de jogo e nunca tive bebida dentro de Uhum. casa. Uhum. Então, entender que um ambiente sem esses dois elementos são normais Uhum. foi reflexo de uma cultura. Foi a sua referência, né? E a cultura é aquilo que a gente vê pelo exemplo, é a prática É. diária. E não o que tá escrito, E né? não o que está escrito, exatamente, e não o que eu falo.
É o que nós Passo. fazemos. É o que Exatamente. nós fazemos que conta. E aí, Giovana, pensando em tudo isso, como que alguém que está há muito tempo em uma organização, que trabalhou em poucas organizações, que eventualmente não influenciaram ou promoveram a questão de, olha, se prepara, não sendo com essas palavras, mas influenciando, se prepara para o mercado, vai buscar conhecimento, não se prenda aos Uhum. cursos que nós oferecemos. Uma pessoa que está vendo esse conteúdo, ouvindo você falar e trazer todo esse conhecimento, por onde ela deveria, você já deu algumas dicas, mas por Aham. onde começar para expandir esse nível de consciência Uhum. e sair dessa limitação e achar que a ferramenta ela é única, mas na verdade a ferramenta ela é parte de um processo muito Sim, maior. ela é o meio só, Ela é um né? meio, não é um fim, Sim. exatamente. E muitas vezes eu percebo que isso tem uma confusão. Uhum. A ferramenta que é o meio, ela é vista como fim. E Sim. parece que a nossa carreira está vinculada à organização, é o que me pedem. E não ao que eu tenho, como você disse no início, a história que eu quero contar, Ah, qual repertório eu quero adquirir, qual influência eu quero gerar. sim. Por onde começar quando o meio que eu estou não me influencia nisso? É bastante difícil, assim. A gente estuda em neurolinguística que a gente tem um triângulo dos níveis neurológicos. O superior, o último, é a identidade, é o nível. O que que é nível neurológico, né? É nosso nível aqui, né? Do que a gente pensa, sente, do que a gente é. E o primeiro da base é o ambiente. Mudar a identidade de uma pessoa, eu acho que assim. Sei lá, nunca vi isso acontecendo. Mas você mudar a pessoa de ambiente, como você deu o exemplo da educação que a sua mãe te deu, é uma ótima estratégia. Mas então vamos colocar essa pessoa num ambiente bem, como eu posso dizer, um ambiente, tá me fugindo a palavra, mas é um ambiente que não tá nada ajudando essa pessoa a se promover, tá? Vamos pensar que essa pessoa tem um líder aquele líder dos anos 80, que só cobra, que não fala o porquê das Comando e coisas, só controle. comando e controle. Então, essa pessoa tem esse líder, ela está numa empresa que não tem um treinador, não tem nada, ela tem que fazer, 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 fazer. Aí vamos colocar essa pessoa num ambiente que ela tem que trabalhar, sei lá, das 8 às 6, depois ela tem que fazer faculdade, ou ela faz pós, ou seja, ela tá completamente imersa de uma realidade que, se ela para pensar, ela tem duas coisas para fazer. Ou ela chora em posição fetal, que é verdade, que acontece muito. E a gente tá vendo aí saúde mental, é o tema mais comentado do momento. Nós somos o país mais ansioso e um dos mais depressivos do mundo. Do mundo, pensa isso. Ou seja, se é do mundo, essas pessoas estão espalhadas nas empresas em que a gente trabalha. Tem um colega nosso, do nosso lado agora, que está passando por isso e muitas vezes a gente nem sabe. Ou então essa mesma pessoa precisa pensar o seguinte: isso aqui é uma fase. Isso aqui é uma fase. Assim como em algum momento lá atrás eu aprendi a andar, depois eu aprendi a falar, depois eu aprendi a tabuada, depois eu fui para o ensino médio e tive uma série de vergonhas, e era muito difícil ser adolescente, depois eu entrei na faculdade. É uma fase. E aí a fase é o que que eu preciso fazer para ir para o próximo nível. Não tem muito uma outra coisa, sabe? E eu acho que é interessante, por exemplo, eu tenho um exemplo que é o exemplo do meu pai. O meu pai, ele é filho de caminhoneiro, de uma família de vários caminhoneiros. E quando meu pai tinha 15 para 16 anos, eles moravam no interior do Espírito Santo. Quando ele morava, e aí ele tinha uma vida tão não era uma vida boa, né? Não tinha dinheiro para nada, não podia nada, a comida era racionada, aquela coisa assim de passar fome e tal. Então, quando ele tinha para 16 para 17 anos, ele falou: Eu vou para o Rio de Janeiro, para o interior do Rio de Janeiro estudar. Aí meu avô, tipo, oi? Estudar. Estudar? Como assim? Você tá doido? Tipo assim. E os irmãos do meu avô foram pessoas que conseguiram evoluir, ficaram com muito dinheiro na época que eles faziam a passagem do Espírito Santo pro Nordeste de caminhão, o cara ganhou muito dinheiro. E meu avô não. Aí meu avô falou assim: você vai, mas assim, você vai por conta, porque. Só que imagina uma pessoa de 15 para 16 anos. Porque na cabeça do meu pai era: essa realidade me incomoda tanto tanto, isso rasga na alma, que eu não quero isso pro meu futuro. Eu acho que esse é o ponto da virada.
Existem pessoas que, por N motivos, né? Vai parecer muito simplista, tá? Mas por N motivos, querem continuar com a vida que tem. Porque é mais confortável. É mais desconfortável a gente fazer os movimentos, a gente se colocar no mundo, a gente se expor. É muito mais desconfortável. Mas tem a galera que sabe que se a gente fizer a mesma coisa, a gente não se incomodar com o nosso estado atual, eu não vou ter o motivo. Sabe a motivação? Motivação é o motivo para a ação, não é? Eba, acordei, não existe Não é isso. animação. Não é animação, isso é empolgação. Motivação é qual é o meu motivo? Por isso que, apesar do tema missão e propósito estar muito batido, o nosso cérebro neurológico, ele age quando ele vê um motivo. Então, quando a gente vai construir metas, por exemplo, dentro das empresas, as pessoas às vezes colocam a meta em falar o seguinte, ó, exemplo, nada a ver. Eu quero ter uma vida mais saudável, eu quero, sei lá, emagrecer, ganhar massa magra. Quero ganhar 10% de massa magra, sei lá como fala esse negócio aí. Ao invés de você falar como meta que eu quero ganhar a massa magra, porque isso é o resultado. O que acontece com o nosso cérebro? Vamos supor que eu tenha 27% de gordura e eu tô falando que eu quero ganhar 10%. Cara, isso dá um trabalho. Quem malha sabe, né? A galera do exercício físico sabe que eu tô falando 10% é muita coisa. Muito. Então, o que o nosso cérebro faz? Nossa, mas tá muito longe, né? Nossa, eu não vou fazer, tá muito longe. Muito trabalhoso. Porque nós somos seres reptilianos. A gente funciona igual o jacaré lá do passado. A gente é um ser que tem que economizar energia. Porque esse é o nosso corpo, é biológico. Não é nem emocional ainda, é Sobrevivência. sobrevivência, é estado de sobrevivência. Então, quando o meu corpo, ele economiza energia, ele tem uma dificuldade real, biológica, de imaginar a coisa lá na frente. Então, o que eu faço com o meu cérebro? Eu engano meu cérebro. Você não fala que você vai ganhar 10%, você fala assim, eu vou 3 vezes por semana na academia. Essa é a meta. Não é o 10%. O 10% é o resultado de longo prazo. Mas a meta do que é possível, do próximo passo possível, que é o que a gente aprende em coaching, é o que eu consigo fazer agora que me aproxima do estado que eu desejo. Mas é uma meta que é atingível, é factível. Eu vou colocar, eu consigo ir 3 vezes por semana na academia. Ganhar 10% de massa magra, eu não sei, tá muito longe. Mas ir 3 vezes por semana eu consigo. Quando você faz isso, depois de uns 6 meses, você vai criar o hábito de ir na academia. Aí pode ser até que você vá para 4 dias, 5 dias, porque aquilo vai começar a te fazer bem. Aí você vai ter o resultado dos 10%. Então, para essa pessoa que está nesse ambiente horrível, hostil era a palavra que eu queria lembrar, hostil e que nada funciona, pensa assim, o que hoje eu posso fazer para que amanhã eu me aproxime um pouco mais da carreira que eu quero? Sei lá, eu vou fazer podcast, vou convidar pessoas e as pessoas vão vir se elas quiserem. Pô, legal. Isso aumenta a minha visibilidade como um profissional de RH. Eu, por exemplo, Giovana, eu faço podcast sozinha no meu celular. E aí as pessoas gostam e me convidam para os lugares e eu vou quando eu consigo ir. Então, assim, por que eu tô falando isso? Porque eu, Giovana, ainda não consigo ter um estúdio, na minha agenda não cabe, o lugar que eu moro não cabe no meu bolso ainda. Qual que é o passo que eu consigo fazer? Eu consigo pegar meu celular durante 15 minutos e falar sobre alguma coisa que me gera prazer e que tem coerência com aquilo que eu acredito. Alguém vai ouvir e cá tô eu aqui. Inclusive, estou aqui, gente, porque eu fiz exatamente isso. Eu fiz um podcast, o Marcelo ouviu. Ele falou: Nossa, eu tenho um estúdio, tal, vamos lá. Então, assim, a vida acontece no movimento. Então, pensa no próximo movimento. Mesmo quando tudo parece horrível, 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 pensa assim: deixa eu colocar uma coisinha no meu dia a dia e essa coisinha vai fazer que eu me movimente. Aí, quando eu me movimentar um pouquinho, passinho de formiga mesmo, vai chegar uma hora que eu vou chegar em um outro lugar. Aí, nesse outro lugar, eu vou dar mais um passinho. E aí, depois, quando eu chegar nesse lugar, eu vou dar mais. Aí, quando você olha para trás, você fala: caramba, esse ano eu já fiz muitos episódios de podcast. É diferente do que eu fazia. Então, se a gente esperar um momento ideal, um modelo ideal, tem uma outra coisa também que eu acho, Marcelo, que é assim: a gente vive num mundo
que se a gente não se cuidar, a gente fica se comparando muito com o modelo de vida do outro, né? Ah, mas o outro já foi promovido. Ah, mas o outro não sei o quê. Esquece o outro. Esquece o outro, porque o outro não paga seu boleto, o outro não sabe pelos perrengues que você passa. Então, assim, o que que eu posso fazer? O outro é o outro. O outro você. Quando esse discurso é um discurso, muitas vezes, que é assim: eu não consigo controlar o que o outro faz, mas eu consigo controlar o que eu faço. Então, será que eu tenho energia para bancar aquilo que eu quero? Eu acho que isso é o mais difícil. Do tipo assim, ah, eu quero ser promovido, mas você tem energia para chegar numa reunião e bater na mesa e falar, isso eu não concordo? Que você vai ter que fazer isso em algum momento. Você tem essa energia? Porque às vezes a gente fala assim, nossa, mas o cara foi promovido e eu não. É, mas olha quantas vezes o cara se expôs na reunião. Quantas vezes você se expôs? É, não quero me indispor com as pessoas e veja bem. O resultado da sua não promoção é essa postura de você não se dispor. Se você quer ser legalzinho, bonitinho, moranguinho, no sentido de ser, né, é mais prazeroso, você vai ter esse resultado na sua carreira. O adulto sabe que em alguns momentos ele vai ter que conflitar, não vai ter jeito, não tem um outro lugar. Eu vou ter que entrar em embate, eu vou ter que falar, não concordo, não gostei, vamos fazer diferente. E aí você vai ter que bancar isso. Quando você consegue ter energia para bancar isso que você quer, que é muito íntimo, eu ouso dizer que a chance de dar errado é muito baixa. Ô, Giovanni, nessa linha, à medida que a gente vai se destacando e evoluindo profissionalmente e vai tendo contato com mais pessoas, dependendo daquilo que a gente faz, quando a gente começa a se posicionar e bancar algumas coisas que a gente pensa, qual que é o ônus disso? O ser querido e o gerar o bom grado para todo mundo, ele vai diminuir a Vai. proporção. E faz parte do show e tem que estar na conta e ter essa facilidade, esse entendimento sobre isso. Aham. Porque ou eu me indisponho com algumas pessoas, porque quando eu me posiciono, nem todo mundo absorve de forma madura uma ideia diferente, olha Uhum. as pessoas e não as ideias, as pessoas e não os problemas, Sim. ou eu fico confortável sabendo que provavelmente eu não vou passar de determinado degrau exatamente pela falta do posicionamento. É. E o quanto é importante entender isso para poder se destacar e evoluir. E entender também o reflexo e o quanto é positivo o bom conflito. As pessoas veem o conflito só de uma forma negativa, o Aham. conflito de falar alto, das vias de fato, mas se todo mundo pensar igual, nenhuma área ou empresa vai É. para frente. É que eu acho que o conflito é assim, o conflito é você passar por um momento em que você tem mais de uma visão. Isso é o conflito. Conflito é briga. Uma coisa é briga, outra coisa é conflito, são coisas diferentes, né? Então, se as pessoas estão brigando dentro da empresa, realmente, para mim, tem alguma coisa errada. Mas se as pessoas estão conflitando, é porque eu tô falando o seguinte: eu, adulto, tenho uma necessidade, ou a minha área tem uma necessidade. O outro adulto tem uma outra necessidade, a outra área tem uma outra necessidade. Na hora que você senta à mesa, pode ser que a minha necessidade, se eu não conseguir formular ela muito bem, ela vai de encontro à sua. E um bom negociador sabe que é o seguinte: eu vou pegar as necessidades que elas vão ao encontro e eu vou achar uma solução. O que que um bom negociador faz numa mesa assim? Tiver um monte de brigando, o cara deixa. Aí ele vai falar o seguinte: todo mundo que tá aqui tem um ponto em comum, a começar por trabalhar na mesma empresa, né? Então deveria ter. Então a gente tem um lugar para chegar a um lugar comum. Então essas são as necessidades que são comuns. O bom negociador, ele puxa essa necessidade que é comum para ele dar uma assentada nesses conflitos, nesses dilemas. Então, quando eu consigo, de forma inteligente, é, considerar a maior parte das necessidades, você dilui o conflito. Então é isso que a gente faz. Por exemplo, você tá lá com dois colaboradores que vivem de fofoquinha um sobre o outro. O que que um bom líder faz? Ele chama os dois e fala: é agora, agora é o momento. Esses dias eu ouvi uma expressão que eu achei o máximo. Momento homo, de lavar roupa suja. Você pega e põe as duas pessoas uma para frente da outra e você vai mediar. Por quê? Porque tem o que acontece. Por que que acontece geralmente o conflito?
É de novo. Eu tenho uma necessidade que é minha e que eu falo, é isso. Aí vem você e fala, não, mas a minha é essa. Nessa necessidade dessas duas pessoas, fica um vácuo que não se aproxima. O que o líder tem que fazer? Não. Essa necessidade que você tem parece diferente da necessidade do Marcelo. Mas vamos falar um pouco mais sobre isso? Se a gente está na mesma diretoria, ela não pode ser tão diferente assim. Ela tem um ponto comum. Mas pode ser que eu, Giovana e eu, Marcelo, esteja tão processual naquilo que eu estou entregando que eu não faço o que a gente chama, que é o zoom out. Pode ser que eu tô tão zoom in, eu dou tanto zoom no meu problema, que eu fico achando que o meu problema é completamente diferente do Marcelo. Só que não é. O líder, como ele tem mais informação, ele tem a capacidade de tirar o colaborador desse apego ao problema mais micro. E aí, quando ele faz isso, ele fala, tá vendo que o problema, a solução, ela se interpola? Aí o cara fala, nossa, é mesmo, agora eu entendi. E por falar do líder ajudar a ver essa questão, como você trouxe numa situação de um possível conflito, ou da questão de olhar de forma mais sistêmica para o Uhum. problema e não só isolado, você falou muito bem, Giovana, sobre a questão do por onde o colaborador começar, sobre ele entender da história que ele quer contar, o olhar o desconforto que ele está gerando, trazendo até o exemplo familiar seu, Sim. para proporcionar ali uma motivação, que é o motivo para a ação, para mudar. E olhando todo esse cenário e pensando que o líder, além de alcançar os objetivos que tem da área por meio do esforço da pessoa, como que além dos objetivos da área, da organização, ele consegue ajudar as pessoas a alcançarem seus objetivos? Uhum. Pensando que muitas vezes voar mais alto e sair daquele ambiente vai ser o melhor para aquela pessoa, mesmo que faça falta para aquele ambiente. Sim, sim. Como é que um líder maduro e que entende bem o papel dele, que não é um só, como nós dissemos, não tem receita de bolo, ele consegue olhar para tudo isso e pensar o quanto ele precisa de cada um para o time, o que ele tem que entregar e a contribuição pessoal e social que ele faz para cada uma das pessoas envolvidas no time. Uhum. Ó, primeira coisa, ser líder é difícil para caramba. De quem não é, acho que ouve falar, mas na hora que você senta nessa cadeira, você fala, cara, sério, por que que eu fui aceitar isso? Porque é como ser pai e mãe. Você tem uma responsabilidade que ela transborda tudo que você já viveu, assim, é muito complexo ser líder, muito complexo. E, de novo, nós não somos educados emocionalmente. Então, ser líder é, é você, de novo, no pipeline do nosso colega Rancharan, é você assim, ok, eu estava liderando tão bem o meu processo que alguém reconheceu isso e falou assim, acho que esse cara vai dar conta de ser líder de pessoas. Só que eu só liderava processo. Eu só liderava pegar essa caneca e botar essa caneca aqui. Eu não liderava o Marcelo na minha frente. Uma coisa completamente diferente. Então, esse atrito entre sair do meu operacional e olhar para pessoas, o próprio movimento, ele fala, eu vou ter que olhar para pessoas. Eu entendo de pessoas? Não, eu fiz TI, eu sou programador. Não, eu sou engenheiro químico. Não, gente, eu fiz direito. Esse cara aprendeu alguma coisa de pessoas? Esse cara pode nunca ter feito nada para ele como pessoa. Ele pode nunca ter passado por um processo terapêutico. Ele pode ser uma pessoa muito distante daquilo que ele acha que ele é, porque ele nunca se investigou um pouco mais. Ele é uma pessoa de baixa escuta. Por isso que tem assessment de personalidade aí, que a gente pipoca por aí, é maravilhoso. Ele tem baixa adaptabilidade, ou seja, ele só quer se relacionar com pessoa parecidinha com ele. Quando entra uma pessoa que traz uma ideia muito diferente dele, por exemplo, uma pessoa que é muito metodológica, chega um cara muito inovador, ele, ai, que preguiça. Fica no campo das ideias, fala, fala, e não aterra nada. Então, esse é o líder. Então, ele vai ter o cara que é metodológico, ele vai ter o cara que é altruísta, ele vai ter um cara que é da originalidade, ele vai ter uma série de pessoas diferentes dele. Aí ele fala, aí lascou, não sei fazer isso. Eu não sei lidar com tantas pessoas diferentes, porque uma coisa sou eu na amizade, outra coisa sou eu falando o seguinte, olha, vocês têm que olhar pra mim, me admirar o suficiente para vocês fazerem o que eu tô pedindo. Olha a complexidade disso, é muito complexo.
Porque o líder, no fundo, ele fala assim, mas não dá para voltar a ser só o desenvolvedor do programa? Assim, porque agora ser gerente de projetos de TI tá um pouco puxado para mim. Então, essa é a complexidade do líder. Então, no mundo ideal, esse líder, ele precisa, com o apoio do RH, eu acho, né? Em algum momento falar o seguinte, eu preciso entender um pouco mais sobre mim primeiro. Me ajuda eu me entender um pouco mais? Contrata alguém para me ensinar um pouco eu me olhar? Beleza, passou. 6 meses, mentoria, assessment, terapia, sei lá o que o cara vai fazer. Agora eu me sinto mais preparada. Agora eu me fortaleci internamente. E agora com isso eu vou entender o seguinte: aquele monte de encalacramento que eu tinha de infância fez com que eu me tornasse essa pessoa. Então eu sei que o Marcelo passou por uma série de encalacramentos dele que fez ele se tornar essa pessoa. Então, de novo, eu começo a olhar para as pessoas como pessoas que têm necessidades diferentes. E aí eu vou ter que entender. Então, do jeito que eu falo com o Marcelo, é diferente do jeito que eu falo com o Alisson. Mas quer dizer então que eu vou ter que ser várias pessoas? Não. Quer dizer que você vai ter que ter uma abordagem diferente. A gente não faz isso com o cliente. Se o cliente ele é mais assim, a gente fala para o vendedor vender mais assado. Se o cliente é mais de um outro... Então, o líder tem que fazer a mesma coisa. Se a Giovana é uma pessoa que se conecta mais com dados e evidências, não adianta ficar falando da teoria com a Giovana. Ela não vai se conectar. E você vai falar assim, mas ninguém se engaja. Não, não é que ninguém se engaja. É que a forma como você está abordando é ruim. E por que é ruim? Porque você não parou para olhar para o Marcelo. A pessoa, Marcelo, como é que ele é? Então, ele é brincalhão, ele é expansivo, ele é um cara que fala muito, ele é uma pessoa que gosta de aparecer. Não adianta você tratar uma pessoa que é introvertida, que só gosta de ficar lá o dia inteiro no computador igual o Marcelo. Então, acho que essa é a complexidade do líder, e aí por isso que ele, quando ele acerta, né? Quando ele é um líder que é admirado, é porque é esse líder que consegue transitar entre diferentes pessoas e ainda assim tem um ponto comum, que é o resultado do negócio, né? Porque a gente não tá aqui numa ONG. Então a gente tem que falar o seguinte, é tudo isso mais a meta, tá, gente? É tudo isso aqui, todo esse conhecimento sobre todo mundo e a meta. Então, por isso, esses dias eu participei de uma sessão com vários líderes e eles falaram assim: a gente participa de muita reunião, não dá para trabalhar. Eu falo assim: eu acho que vocês estão com um conceito errado do que é ser líder. O que é ser líder? O que é trabalhar? Porque o trabalhar era operar, né? Eu falei: então, a gente está falando de um conceito de liderança que, para mim, não funciona. Vocês são pagos para estarem nesse tipo de reunião. As pessoas pagam vocês para estarem na reunião, por quê? Porque na reunião você resolve, você toma uma decisão, e aí você volta para o time e fala: a decisão é essa. Agora vocês precisam me ajudar a fazer a parte de vocês operacionalizando. Agora, o líder que sai na reunião e fala: gente, vamos fazer junto, é o líder que quer ser legalzinho. Por isso que é difícil, porque em algum momento é isso, você tem que se descolar dessa operação. E aí entra uma série de coisas. Será que as pessoas vão achar que eu sou arrogante? Será que as pessoas vão achar que eu não jogo junto? Será que as pessoas vão achar que eu deveria estar fazendo o Excel junto com elas? Então, olha o nível de complexidade que é isso. Então, eu acho que para um líder que está começando, ou um líder que ainda não se sente um bom líder, eu acho que assim, vai com calma, sabe? Assim, vai mapeando a sua equipe, vai se aproximando das pessoas, vai entendendo como elas funcionam. Porque é uma troca, né? São pessoas, né? São pessoas que estão aprendendo. Então, se eu nunca fui líder, e mesmo a pessoa que já é líder há muito tempo, também tem essas dificuldades, né? Não acho que tem uma pessoa que, já que eu sou líder há tantos anos, eu tô nadando de braçada. Não conheço essa pessoa, tá? E olha que eu tô há 20 anos no mercado. Engraçado quando você falou de aproximar as pessoas, Giovana, me veio em mente, eu já tive muitos líderes, pelo menos aí, mais de uns 20, tranquilamente. Em 20 anos, ou seja, eu tive quase um Quase uma proporção para um. pelo menos, de uns 15 para 20. E aí, quando eu olho para trás e vejo situações que marcaram positivamente ou nem tanto, uma positivamente é uma pessoa que eu já fiz alguns projetos, inclusive junto aqui no podcast, com certeza vai ver esse episódio, que é a Ana, que quando eu conheci e ela foi minha par, depois foi minha gestora, e ela já tinha bem mais maturidade, mais experiência da atuação,
quando a gente foi começar a trabalhar junto com a figura dela como líder do mim e do time, ela marcou um bate-papo individual. E até então eu nunca tinha vivenciado aquela experiência. Pra que esse Falei, ué, bate-papo, mas a né? gente nem começou a trabalhar. Ela chegou sem caderno, sem planilha. Ela fez um bate-papo bem informal, sem mesa, separando, cadeira de frente, próximo um pro outro. Falou assim: eu vim fazer esse bate-papo porque eu queria conhecer mais do Marcelo. Eu falei assim, conhecer mais? O que exatamente você gostaria de conhecer mais a meu respeito? Aquilo que você sentia vontade para compartilhar, Marcelo, sobre a sua trajetória, sobre o que te fez chegar até aqui e o que você vislumbra para os próximos meses, anos, o que você tem de sonho, como que você gosta de trabalhar, o Uhum. que você não gosta que fazem com você. A gente bateu um papo assim de 1 hora e meia, mais ou menos, muito legal e descontraído. E depois que terminou esse papo, ficou claro para entender o motivo daquilo. Então, antes dela dizer e ajudar a direcionar, a contribuir com a minha carreira, o primordial era entender o que eu via da carreira e para onde eu queria E, ir. não, E quem se é de essa fato. pessoa, né? Quem é essa pessoa, né? É uma pessoa, né? Não é um número. Exatamente. Exatamente. Se eu tinha alguma questão específica, de filho, que demandasse a minha Sim, ausência em alguns momentos específicos, e aquilo me marcou de forma muito positiva, porque é claro que o trabalho não é uma ONG, não é uma instituição filantrópica, tem cobrança, tem prazo, tem entrega, mas o início do trabalho foi considerar a persona que é individual sim. para ver como melhor conduzir a particularidade de cada um, que é exatamente o É. que você trouxe. Marcelo, quando eu era líder, eu errei muito. Mas muito, assim, com força, assim, mas na alma, sabe, assim, é isso, a gente vai aprendendo, assim, não tem fórmula, assim, ainda não conheço, tá? Alguém que se torna pai e mãe pela primeira vez e fala, ah, mas isso aí eu já sei fazer, mas não sabe. Líder é um pouco parecido, porque, querendo ou não, assim, quando dá certo, é a equipe que fez. Quando dá errado, É o líder que errou. é o líder que errou. O líder que não viu, o líder que não treinou, o líder que não tomou decisão, o líder que procrastinou, o líder que não cobrou do jeito que deveria cobrar. Então, é o líder, cai sobre a responsabilidade do líder. Então, você erra muito essa coisa assim. Por exemplo, uma coisa que acontecia é essa capacidade de ter diferentes abordagens, acho que eu tenho faz muito tempo. Mas eu acho que eu, como líder, eu tinha um receio muito grande de ser vulnerável. Então eu estava sempre dando conta, dando conta, dando conta. Ah, não, o colaborador não vai dar conta, deixa que eu dou. E aí eu fui, e aí eu indo. Aí, só que eu cheguei num nível que eu fiz tanto isso, que eu não dei conta. Só que eu já tinha absorvido muito mais coisa do que um ser humano com uma carga horária saudável deveria ter assumido. E aí eu comecei a liberar um pouco pra galera. Quando você faz isso, a galera fala assim, não, você tá de brincadeira comigo, né? Aí eu vou querer pleitear mais colaborador. Não, não tem. Não, mas pera, mas foi você quem me passou esse negócio. É, mas você aceitou, agora não tem colaborador a mais. Por quê? Porque tem essa questão do líder, do posicionamento. Para mim é uma das, assim, se fosse escolher, assim, escolhe uma coisa que o líder precisa ser, assim, fora da curva. Posicionamento. Posicionamento muda a vida, assim. Só que você só consegue se posicionar se você tem um trabalho de sustentar você muito alto. Às vezes as pessoas falam assim pra mim, PDI de novo. PDI é o tema, né? Com RH. Eu falo, me dá o PDI que eu quero ler, o PDI da galera. O RH treme o olho, assim. Aí eu falei assim, gente, ó, vamos supor que chega pra vocês um líder que tenha problema de posicionamento. Qual que é o PDI pra vocês? Ah, um curso de comunicação. Aí eu, é verdade, entendi. Então, ele é uma pessoa que não se posiciona. Um curso de comunicação vai ajudar. Me fala, por que geralmente uma pessoa não se posiciona? Ah, não sei, assim, pode ser que ela não saiba muito bem como. Ah, você tá falando então que é tecnicamente oratória. Então, ela tem um problema específico de oratória. Não sei, eu falei. Geralmente, quem não se posiciona, quem não confia no que tá falando. É simples assim. Se eu confio, eu falo. Ah, não, mas a forma é ruim. Pô, é legal. Forma é oratória. Ou dicção, sei lá o nome, comunicação. Isso é forma. A forma já é o resultado da comunicação. Agora, a falta de posicionamento é porque eu não acredito naquilo que eu tô falando.
Eu tenho dúvida, eu não tenho todas as informações, eu sou uma pessoa que tenho mais medo de lidar com um conflito, porque tem muito, né? Eu era uma dessa. Quero evitar conflito, Quero eu não evitar dou opinião. conflito, não dou opinião. Então, botar a pessoa num curso do Reinaldo Polito não vai adiantar em nada. Porque a oratória ou um curso de comunicação é a técnica. Você vai ter que falar o seguinte, o cara pálida, vamos entender o que acontece com a pessoa. Por que você não se posiciona? Então, por exemplo, eu recebo muito cliente de mentoria, porque eu faço mentoria, que a demanda chega para mim assim, eu quero aprender a me posicionar. Sério? Não, muito. O que mais chega de líder para mim é posicionamento. Olha Aí a que gente tem, por isso que interessante. na minha mentoria eu falo assim, gente, eu sou uma terapeuta na mentoria, porque é isso, eu não posso ficar trazendo um monte de recurso, porque não é um recurso, é o quanto você se conhece, o quanto você acredita em você, o quanto você acredita que o que você está falando tem relevância. Teve uma vez que uma mulher falou assim pra mim: Ai, Gi, eu tô numa equipe assim, eu sou a mais velha. E às vezes eu percebo que eu falo, e eu acho que as pessoas não concordam comigo, assim, ou não me dão atenção. Eu falo, pode ser que você não seja tão relevante como você acha. Você está associando a sua idade à relevância. E não tem nada a ver. Então, a baixa percepção que a pessoa tem dela mesma, então ela estava assim, as pessoas não me dão atenção. Ela estava, o fora não me dá atenção. Mas ela, não, mas você refletiu se o que você fala é relevante? Porque se o que você fala é relevante, eu duvido que as pessoas não prestam atenção. Não tem como isso acontecer. Eu sou uma pessoa super competente, relevante, eu falo coisas boas. Na reunião, quando eu entro, eu trago ideias bacanas e ninguém me ouve. Você já viu isso, Marcelo, acontecer? Não existe isso. Agora é a pessoa que fala qualquer coisa, que às vezes fala lá uma coisa só para falar que estava na reunião. Aquela pessoa que fala, eu concordo. Fica todo mundo parafraseando um ou outro, até todo mundo abrir a boca um momento para terminar a Marcelo do reunião. céu, eu quero morrer com isso, assim. Tem uma amiga minha que ela é superintendente de uma consultoria enorme, que ela fala assim, Gil, eu inventei estou contemplado. Sabe assim, estou contemplado, não tenho nada a acrescentar, mas eu tô aqui na reunião. Ou seja, eu não preciso falar assim, nossa, realmente, isso que o Marcelo falou agora é muito bom. E aí ele refraseia usando algumas coisas diferentes. Você fala, gente, a reunião poderia ter acabado em 15 minutos, durou 1 hora, só porque tem gente imatura que acha que participar da reunião é reparafrasear o que alguém falou. Olha como é sutil isso e quanto a gente perde tempo nas reuniões e no desenvolvimento. Porque se a pessoa pode falar assim, olha, o RH, eu tô com um problema. Eu acho que eu falo, ninguém ouve. Isso é legal. Fala, opa, esse é o tipo de problema que se eu sou BP desse líder, eu falo, meu Deus, é esse tipo de parceiro que eu quero. Porque o cara já entendeu que tem algo nele que não está reverberando nas pessoas. E ele não sabe como fazer. E aí ele pede ajuda pro RH para reorganizar o como, sabe assim? O como eu não sei fazer. Aí o RH, como um bom farejador de causa, vai entender assim: ah, entendi. Não é que o seu como tá ruim, é porque tem umas coisas aqui que você faz que além disso aí que você está me falando, você não faz esse bate-papo para conhecer o seu time. Na hora que você traz a informação, você traz a informação que está faltando, ninguém entende nada. Você manda e-mail de projeto novo, que é o momento que você tinha que se reunir com a equipe de explicar o porquê que o projeto existe, para que ele impacta. Não, você manda um e-mail. Talvez, nesse caso, um curso ou leituras como Comece pelo Começa Porquê, pelo porquê bom, ou do como Simon. do Sou Simon, fãzíssima. ou como, por exemplo, apurar alguma habilidade de técnica de comunicação, uma comunicação não violenta, uma comunicação mais assertiva, faria mais sentido porque a pessoa já pratica a essência. Ela Sim. não tem o problema de não falar e não se Ela posicionar. não, É o o como que não tá resultado. ruim É o ainda. como, de repente Sim, conhecer mais o público, como você sim. trouxe, aí faria mais sentido. É interessante esse ponto de vista, Giovana, porque muitas vezes a gente não está olhando diretamente a causa do problema, e aí a gente acaba ficando no campo das ideias, ou ficando clássica que você foi de RH, que curso resolve todo o problema. Ah, Você falou de uns exemplos, eu já tive líderes que me procuraram, ainda, você está sentadinha aí, né, para perguntar qual curso que eu recomendaria o treinamento para a equipe dela parar de chegar atrasado.
Maravilhoso, né? Vamos falar do Pomodoro, gestão do tempo. Adoro. Quando falo só meu, eu me arrepio inteira. Vamos fazer técnica do Pomodoro. Aham, vai. Por mais que a gente vê uma forma positiva, de mais simples que seja essa situação, que a pessoa está incomodada com aquilo, com o que deixa de entregar, com a imagem que passa, por outro lado, a gente percebe que a pessoa está completamente perdida sobre Sim, olhar a causa. sim, É sim, uma sim. questão de distância, é uma questão de disciplina, de compromisso. Aquela pessoa não quer estar ali e por isso ela posterga o máximo que ela pode o início Ela tava daquela ali, mas ela tá jornada. assim, ai, vou enrolar mais 10 minutos pra entrar aqui. Ela chegou no fretado com todo mundo. Você falou, ai, vou ficar aqui. Tem coisas muito além de É, técnicas que refletem esse tipo de comportamento. E parece que às vezes a gente como, de uma maneira geral, pula o comportamento, vai pra para a técnica. ferramenta, para a É. técnica, e o comportamento vira secundário, sendo que o comportamento é o principal. Fazendo um gancho com isso, eu fiz um dos episódios com um CEO que eu já tive a oportunidade de trabalhar, que é o Rafael, e ele comenta, a gente estava falando sobre atividade física, ele é triatleta. E a gente trouxe nesse episódio a relação da disciplina no esporte com a Uhum, disciplina no meio corporativo e uhum. na vida como um todo. E aí a gente, né, dentro dessa conversa, estava trazendo o que de fato muda o ponteiro dos nossos resultados. E trouxemos uma situação de pessoas que querem correr e a primeira coisa que ela faz é comprar um relógio, um Garmin, um Polar. E a gente estava falando do quanto o recurso não muda comportamento. Exato. É o comportamento que ele vai mudar e pode ter resultados potencializados como um indicador por meio do Sim, resultado que o relógio exato. traz. E não o É, relógio nenhum vai fazer ninguém para levantar da academia. cama às 5h30 da manhã. Levantado Não, da essa cama. metáfora é muito boa, vou pegar ela pra mim. Desculpa, Rafael. Nem te conheço, já vou pegar pra mim. É, e tem, por exemplo, a Brené Brown, ela falou, né? Gente, nós não temos somente 7 emoções. Nós temos, sei lá, acho que ela renomeou 80, não lembro o número. Aí, né, no documentário da HBO, ela fala sobre isso. Mas basicamente é o seguinte: se eu tô sentindo raiva em uma situação, a raiva é diferente da frustração. Então, quando você tá com uma dor de cabeça, você tem que tomar remédio para dor de cabeça. Só que é assim, nossa, gente, tô com uma dor de cabeça hoje, vou tomar remédio. O que que um bom RH ou um bom líder faz? Nessa hora, o RH e o líder têm um papel, para mim, que é igual. Mas o que que você fez hoje? Conta para mim o que que você fez hoje. Ah, tomei uma Coca-Cola, tomei, acho que eu tomei uns 5 cafés hoje, tava precisando. Aí comi um chocolatinho depois do almoço também. Você não quer ter dor de cabeça depois disso? Então não adianta tomar remédio. Para. Toma menos Coca-Cola ou café, sei lá o que você vai tirar. Tenta tirar. Amanhã tenta, ao invés de tomar 5 cafés, toma 2. E depois volta aqui e me fala o que aconteceu. Isso é um líder de verdade. O líder ele não vai dar a resposta pronta. O que acontece? A gente tem uma sociedade ansiosa. A gente tem, né? Então, por exemplo, quando você me fala um problema, o que que eu, líder ou RH, quero fazer? De novo, o RH e líder agora estão no parzinho. Quer dar a resposta. Chega alguém pro RH e fala assim: Nossa, tô com um problema no meu time. Eu acho que a gente precisa fazer mais um trabalho em equipe. Nossa, conheço uma consultoria que faz trabalho de team build maravilhoso pra você. Mas você perguntou o que é essa falta de trabalho em equipe? Você foi investigar? Você entendeu o que causa a falta de trabalho? Você entendeu o que culturalmente está impactando na falta? Você entendeu tudo isso? Aí você chegou na conclusão que é um team build? Maravilhoso. Se você não fez todo esse percurso diagnóstico, você está chutando. Você está falando, toma de novo o remédio, toma de novo. Mas você não está tirando a Coca-Cola. Não vai parar de doer. O time vai continuar. Porque às vezes o problema, inclusive, é o cara que tá indo lá, né? Falar pra você que não tem o trabalho em equipe. Pode ser, mas eu não acho que é sempre só o líder, né? Coitado do líder. Vamos dar um abraço nesse líder. Eu acho que é sempre a composição, né? Tem uma composição ali de um cara que às vezes não tá muito bem treinado mesmo, um cara que tinha um repertório muito baixo numa série de coisas, ele precisava ser mais fortalecido, tal. Mas, de novo, é o mapeamento, é a observação, mapeamento, investigação. E eu acho que isso serve para o colaborador, quando a gente for voltar no tema do podcast, o que que eu preciso fazer para olhar para a minha própria carreira, para pensar no que eu preciso aprender, no que eu preciso colocar no meu caderninho, no meu celular, sei lá onde você vai anotar isso. É fazer um processo de investigação mesmo. Acho que a gente é ruim nisso, né? Porque como a gente fala pouco sobre a gente, sobre ser humano, a gente sempre está falando da técnica, faz Pomodoro, faz gestão.
Não, pera, deixa eu falar com a pessoa. Porque se eu te ouço, pode ser que quando eu te ouço, eu entendo que o porquê que você não está fazendo não tem nada a ver com uma técnica. Então, a gente não sabe fazer isso nem com o outro, nem com a gente. Então, é um trabalho difícil. Sabe aquela coisa assim? Escreve um caderninho, um diário. Escreve um diário sobre você. O que que você fez? O que que te deixa feliz? O que que drena a sua energia? O que que você faria horas de forma de graça? Eu, por exemplo, mentoro de forma voluntária há anos. Há muitos anos. Há mais de 5 anos. Porque eu gosto tanto de fazer isso. Tanto que eu achei uma forma de extravasar o tanto que eu gosto. Então, isso tá claro para mim. Por quê? Porque eu fui investigar. O que que me causa um prazer assim que eu faria de graça? Eu cobro também, né? Mas tem uma parte do meu tempo que é de forma voluntária. Então, acho que o colaborador, o líder, ele pode fazer um papel assim autoavaliativo, tipo assim, não, deixa eu começar pensando o que que eu gosto muito, o que que eu não gosto, o que que eu não gosto é por que que eu não gosto? Será que se eu mudar de empresa resolve? Eu pergunto muito para as minhas mentoreadas. Você acha que essa parte aqui que você não gosta, quando você muda de empresa, isso melhora? Aí a pessoa faz uma cara do tipo, acho que não. Acho que faz parte do trabalho, porque vai ter a parte chata do trabalho. E às vezes ela chega no resultado que aquilo que incomoda tem boa parcela dela e não da empresa. Isso, aí ela faz essa cara, assim, do tipo, não tinha parado pra pensar nisso, assim. Então, eu acho que esse trabalho de autoobservação, ele é bastante importante para quem quer crescer, para quem quer pensar no que quer aprender, porque, assim, existe muita coisa legal por aí na vida, né? Eu sou otimista nesse sentido. Existe muito curso bacana, existe muita consultoria boa, existe muito mentor legal, mas o que que faz sentido para mim agora? Assim, nos próximos 6 meses, o que que vai fazer, né? Você deve conhecer, mas tem lá uma ferramenta de coach que chama Roda da Da Vida. vida. Eu faço roda de tudo. Roda do BP, roda do Blá, do Blé, roda do Batman, o nome que eu quiser, eu vou inventando. Mas, por exemplo, quando eu estou com um colaborador de uma função específica, eu, Giovana, né, como eu sou de RH, eu sei fazer isso. Mas eu pego assim, quais as competências eu acho que aquele colaborador, mediante uma descrição de cargo, por exemplo, ele deveria ter naquele momento. Aí você coloca lá, faz uma roda de 8 pedaços ou 10 pedaços. Aí você faz um trabalho com ele dele reconhecer em qual parte dessa pizza de 8 ou 10 pedaços ele não está indo muito bem. Aí ele olha e fala assim: nossa, olhando assim, eu acho que é análise crítica. Maravilhoso. Vão bombar nos próximos meses em análise crítica. Como? Eu vou ser mais exigente com você, eu vou te chamar para conversas para você analisar com outra perspectiva as coisas que você me traz. Vamos fazer esse alinhamento? Então, a gente chegou no ponto. A análise crítica é o seu problema. Maravilhoso. Isso é importantíssimo. É o tirar a Coca-Cola e o café e o chocolate. Entendemos que a causa é o excesso de que você coloca no corpo. Então, análise crítica. Agora, vamos junto aqui pensar em quais momentos você não tem análise crítica? Pensa aí. Ah, pessoal, não sei e tal. Não, não pensa mais. Deixa a pessoa se incomodar também. Não fica dando tudo pronto para ela, não. Porque ela tá falando que ela não tem análise crítica. Então, deixa ela se incomodar e analisar. Ela vai chegar numa resposta. E numa resposta que cabe pro que ela é hoje. Aí você fica lá 4 meses trabalhando com ela nisso. Vai chegar num ponto que ela vai estar melhor. Ela vai, não tem como. Se você faz esse trabalho com esse nível de acolhimento, com esse nível de cuidado, a pessoa melhora. O ponto é que muita gente não faz assim. A gente fala, olha, fiz seu PDI, tá? Tá aqui, ó. Sabe esse Volto. negócio aqui, ó? Volto ano que vem. Sabe essa análise de crítica que você não tem? Ó, pedi lá pro RH um curso ótimo. Ótimo, cara que eu fiz comigo. Achei maravilhoso, tá? Beijo, tchau. As pessoas fazem PDI assim hoje em dia, não fazem? Eu já participei de processos assim mais de uma Mapeamento vez. de sucessão, como é? A gente poderia ficar horas aqui. Muito bom, Giovana. Estamos caminhando aqui para o final da nossa conversa. Passou super rápido. Passou. Daria para ficar o dobro falando aqui, sem sombra de dúvida. Sim. Quero agradecer a sua disponibilidade, a todo o conhecimento e experiência que você compartilhou comigo e com a nossa audiência. Eu que agradeço. Mas antes de você se despedir, gostaria que você falasse um pouquinho de como que as pessoas que tiveram curiosidade sobre o seu trabalho, ou mesmo que não foi citado algum ponto específico, como que elas entram em contato, como elas te acham nas redes, o que você faz que está aberto para as pessoas acompanharem e Ah, legal. conhecerem um pouco. Eu tenho o Instagram,
tem o LinkedIn e tem o podcast. Todos eles levam o meu nome. Vou colocar na descrição Tá, do meu episódio. nome é Giovanna Calenzani, aí tem um N só, tem um Z no meio para complicar, um nome bem italiano, mas é assim, em todas as redes meu nominho tá o mesmo. Eu sou uma pessoa que gravo vídeo, eu faço post, eu gosto bastante e vamos trocar ideias, eu adoro, assim, eu sou a pessoa tipo, Giovanna, vamos fazer um bench? Vamos. Giovanna, vamos fazer um podcast? Vamos, assim, se eu tenho tempo, eu realmente, eu gosto muito, assim, com uma boa libriana, o meu negócio é estar com pessoas, assim, então eu vou ter o maior prazer de falar com vocês, só me chamar. Que bom. Obrigado, Giovanna. Eu que agradeço. Para vocês que nos acompanharam até aqui, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho. Deixa um comentário aqui também dizendo o que você achou do episódio, qual parte te marcou, qual referência ou um ponto específico que gerou alguma ideia, um desconforto ou um aprendizado a partir dessa conversa. Não deixe de acompanhar o nosso canal e até o próximo episódio. Um abraço. Até.